papo cabeça da semana, um pouco atrasados, né? E nem sei se vai ser um papo cabeça essa semana, porque o Brasil não deixa a gente em paz, né? Nós tivemos esse dia de hoje, assim, um dia até, inclusive, bastante engraçado, né? Eu dei muita risada, eu confesso. Ver o Moro sair do governo pedindo demissão, não é mais juiz porque deixou o cargo, não se tornou ministro do STF. Realmente para dar muita risada, né? Não. Sextou, gente. Eu acho que tá. A gente devia tomar umas para comemorar essa saída do Moro, né? Não que vai melhorar alguma coisa na nossa vida, é só pela ironia da coisa, Moro saindo do governo, detonando o Bolsonaro e ao mesmo tempo elogiando Lula e Dilma por nunca terem tentado interferir na autonomia da Polícia Federal. Aliás, o próprio procurador, teve um dos procuradores lá da Lava Jato que já tinha falado isso, né? Que foi nos governos petistas que a PF e o Ministério Público conquistaram a autonomia. Autonomia essa que o Bolsonaro quer destruir. Queria interferir nas investigações, né? O que é um crime, é uma ilegalidade cometida pelo presidente da República. Isso é muito mais grave do que pedaladas, gente. Isso é crime de responsabilidade. O presidente não pode interferir nas investigações. E o Moro disse que tem como provar com mensagens de WhatsApp. Só como essa terra plana não dá voltas, ela capota. Moro agora vai ser o rei da Vaza Jato. Ele vai soltar as mensagens de WhatsApp que trocou com o Bolsonaro. Vocês acham que o Bolsonaro continua? Vocês acham que ele vai ter que renunciar? Bom, eu sei que vai vir muita sujeira por aí, porque o presidente acabou de fazer o pronunciamento, não explicou nada do que o Moro falou, né? E aí você vê o desespero do bolsonarismo quando eles tiram da manga a carta Adélio, né? Porque quando eles estão encurralados, eles não têm que explicar sobre esse desgoverno, sobre essa quadrilha que tomou conta do Brasil. Aí eles falam, ele parte para tirar a carta Adélio. Mas quem mandou me matar? Ninguém mandou matar o senhor, se é que essa facada realmente aconteceu. Já ficou provado pela justiça que o rapaz, o Adélio, tem problemas psicológicos. Não adianta vir com essa. Aí disse que o Moro estava se empenhando mais com a Marielle do que com ele. Que mentira, nunca saiu nada. O Moro se mostrou tão despreparado que saiu do governo sem dar nem mesmo essa resposta sobre quem mandou matar a Marielle. Essa história do Adélio é um truque do bolsonarismo. Toda vez que eles estão encurralados, que eles não têm respostas a dar, que eles não têm explicações, eles tiram essa carta Adélio da manga. Mas não tá colando mais, né? Não tá colando mais. Hoje a gente viu que Bolsonaro foi abandonado por muita gente, né? Inclusive aquele idiota do ex-tucano Chico Graziano, que passou todos esses meses aí, os últimos meses, foi expulso do PSDB e desde então virou um lambe-botas de Bolsonaro, anunciou que vai sair e vai tirar o seu apoio ao presidente da República, né? Eu chamo assim, presidente, né? Como a gente pode chamar uma pessoa dessa de presidente, gente? E eu acho que também ficou bastante evidente que não é a pandemia de coronavírus que está paralisando o governo Bolsonaro. Sim, são eles mesmos, eles não trabalham mais. Eles passam os dias brigando entre eles, né? Como aconteceu com o próprio ministro da Saúde, Mandetta. Eles ficavam brigando entre si, brigando entre si, até que demitiram o Mandetta. Agora eles ficaram brigando entre si, até que o Moro saiu. Eles não trabalham. É a principal característica desse governo. É incompetente e preguiçoso, um governo de gente preguiçosa, que passa o dia nas redes sociais xingando e falando bobagem. O ministro da Educação teve o desplante de atacar um médico do Equador
cuja sogra morreu. Ele ficou zombando do médico porque a sogra dele morreu. E o rapaz falando que a sogra era como se fosse uma mãe para ele. Né? Porque um idiota que ainda leva esse tipo de piada, ainda acha que esse tipo de piada faz graça nas pessoas, né? Que a pobre da senhora morreu de coronavírus. Esse é o governo Bolsonaro. O outro novo ministro da Saúde, o cara em estado catatônico durante a entrevista, não se sabe se ele está passando por privação de sono ou se ele toma algum remédio. O fato é que esse homem não passa nenhuma confiança no momento em que a gente precisa de confiança para combater uma pandemia, né? Eu brinquei no Twitter, é a pandemia contra o pandemônio. Esse governo virou um pandemônio, é uma loucura, gente. Eu acho que nem nos nossos piores pesadelos a gente podia pensar que ia ser assim, né? Agora, eu acho de uma cara de pau do doutor Moro, né? Ex-doutor, né? Tão grande, ele fazia de conta, como muita gente, aliás, né? O Luciano Huck, a própria mídia comercial, que não sabia quem era Bolsonaro. Eles não sabiam, gente, quem era Bolsonaro. Eles estão surpresos com Bolsonaro. Bolsonaro não elogiou o torturador da tribuna, não ia fuzilar o presidente quando o Fernando Henrique era presidente. Ele falou que tinha vontade de fuzilar o Fernando Henrique, né? Olha só o quanto que as pessoas conhecem quem é Bolsonaro há muitos anos. Quem se associou com Bolsonaro sabia muito bem quem era Bolsonaro. Tanto é que a mulher do Moro disse que ele e o Moro eram muito carne, eram a mesma pessoa. Né? A gente não vai esquecer. Coitada da Rosângela. Agora vai ter que aguentar a quarentena do lado do Sérgio 24 horas por dia, hein, gente? Menos mal que tenha o auxílio emergencial, né, doutor? Agora que o senhor está desempregado, não tem mais o cargo de juiz. Ai, ai, as voltas que o mundo dá. Mas a gente está numa situação, não é fora a brincadeira, a zoeira, a gente está num mato sem cachorro com esse governo. O que vai acontecer com o Brasil? Nós estamos ladeira abaixo no meio de uma pandemia de coronavírus. Olha que loucura. Está desgovernado no meio de uma pandemia mortal, como se estivesse em alto mar, viva, com um capitão que não sabe conduzir a tripulação. Né? Olha a que ponto chegamos. Zero com o Brasil por conta de ódio ao PT e esquerda. Eles nos atiraram nessa situação por conta de ódio. O ódio nunca vai levar a lugar nenhum. Só vai levar, né? Nós tínhamos uma presidenta reeleita. Se a oposição quisesse, poderia simplesmente ter esperado 4, né? Eu me refiro ao PSDB. Neves poderia ter esperado 4 anos e aí aconteceria, o PT sairia do cargo, o que fosse, gente. A questão não é essa. Agora, o que eles fizeram? Eles preferiram a presidenta eleita enfraquecer as instituições, implantar o ódio generalizado no Brasil, insuflar o ódio contra o Lula e a esquerda, prender o Lula, tirar a Dilma, e o resultado é o Bolsonaro. O resultado é esse. A gente está aí com covas rasas sendo abertas, covas coletivas sendo abertas, cadáveres sendo jogados. E é tão louco o ponto que a gente chegou que o desgoverno é tal que hoje a gente nem pensou em coronavírus. Vocês se deram conta disso? O governo Bolsonaro é tão ruim que faz a gente esquecer que pessoas estão morrendo momentaneamente, claro, né? Porque não tem como. Mas ele faz a gente esquecer momentaneamente que existe um vírus mortal matando o nosso país. Eu fico impressionada. Eu não sei como vocês estão, né? Eu tô, claro, me diverti muito com essa história do Moro. Vou até depois tomar uma cervejinha para comemorar, né? Porque quando uma máscara cai, é muito importante que as pessoas vejam quem são essas pessoas que foram para o poder. Eles diziam que o PT ia aparecer. Quem é quem quer interferir
na Polícia Federal, investigação da Polícia Federal. Esses aparelham o Estado. Esses são os verdadeiros aparelhos do Estado. E agora, quem é que vai investigar as denúncias que o Moro fez e fará? Segundo o próprio Moro, agora está com cara porta diretamente à República, que vai revelar todas as investigações ao presidente da República, né? Verdade. Uma ilegalidade. Só uma pessoa com uma lavagem cerebral completa, feita pelo bolso-olavismo, para não enxergar as ilegalidades que esse presidente está cometendo. Não, o que vão dizer agora? O que vão dizer agora? O que vão dizer agora os que diziam que não tem bandido de estimação? Não é? Bom, era isso que eu tinha para vocês e vou passar para dar uma olhada aqui nas perguntas no nosso bate-papo aqui semanal sobre cultura hoje. Realmente, falar em cultura, cadê a Regina Duarte? Cadê a Regina Duarte? Você não tem vergonha não, Regina? Você não tem vergonha na cara não? Vamos lá. Rosane Vasconcelos, baixíssimo nível essa gente desclassificada. Desclassificada é pouco. Desclassificado é pouco para definir esse pessoal. Esse pessoal é criminoso. Esse pessoal devia sair do governo direto para cana, sabe? É isso que aconteceu. Por isso que eles estão comigo. Olha, vejam só, não é coincidência. O Moro disse que saía porque o Bolsonaro queria interferir nas investigações, certo? Quais investigações são essas? As suspeitas são que as investigações da PF apontam que o filho dele, Carlos Bolsonaro, está diretamente ligado às fake news, né? A fábrica e destruição e assassinatos que virou o país que essa gente conseguiu se poder, né? Aí o irmão dele, ao mesmo tempo, no STF para impedir que a CPI das fake news seja prorrogada. Olha só, o que tem aí? O que nós vamos ver nos próximos dias? Quais revelações virão? A minha preocupação é quem que vai investigar? Se o próprio Moro diz que está tudo aparelhado, que está tudo dominado, as investigações têm que passar pelo crivo do presidente. Quem vai investigar clã Bolsonaro? Não é que o cara governa como um rei, uma marca que tem o 01, 02, 03, 04, não sei nem quem é quem ou quem. Eu chamo de o mais burro, o menos burro e o burro do meio. Chama assim. Vamos ver aqui. Muita gente chegando, não sei nem se eu vou. Vamos ver se eu vou conseguir ler todos os comentários. Bolsonaro, achou que ele vai renunciar? Duvida, é mais fácil, gente. Ele está querendo tanto tentar essa quartelada que ele está planejando. Eu acho que ele ainda vai tentar, antes de qualquer movimento, ele vai tentar essa quartelada. Alex Dugatsek falou tudo, país desgovernado. Nair Lara, só o Guedes, tudo amontoado em plena. O pessoal tava falando lá no Twitter que, na verdade, o Guedes estava de máscara, não era para se proteger do coronavírus, não. Era para ficar disfarçado. Ele tá perto daquele povo, né? Pedro Felipe, eles queriam qualquer coisa e qualquer coisa foi eleita. Qualquer coisa seria melhor que o Bolsonaro, Pedro. Qualquer seria melhor que o Bolsonaro. O problema qual foi? A mídia apostou que com a queda do PT eles iam colocar o PSDB de volta, porque a mídia é sócia do PSDB há muitos anos, né? Desde muito antes do Bush. E aí eles queriam que o PSDB entrasse. E aí eles jogaram todas as fichas no Alckmin. O Alckmin teve 4%. Né? E desde as outras eleições, as pessoas simplesmente rejeitaram o PSDB. O PT ganhou porque rejeitaram o PSDB, mas a mídia queria empurrar o PSDB goela abaixo das pessoas. E as pessoas disseram que não, 4%.
E aí, o que é que fez a mídia comercial? Ela lavou as mãos diante de Bolsonaro. O Estadão saiu com um editorial dizendo que escolher entre Haddad e esse monstro do Bolsonaro era uma escolha muito difícil, gente. Pode um negócio. Como é que pode ter amor pelo Brasil? Né? Porque qualquer um. Hoje desconfio que até o Cabo Daciolo fosse melhor do que o Bolsonaro. Porque outro dia eu vi um vídeo do Cabo Daciolo dizendo que, defendendo que as igrejas deviam parar de fazer cultos e receber as pessoas sem teto durante o coronavírus. Não é mais sensato do que mandar as igrejas abrirem e fazerem cultos? Então, pelo visto, até o Daciolo era melhor que o Bolsonaro. Net Leite. Enquanto isso, a gente enfrenta um caos sem precedentes com a pandemia. É impressionante. Eu não tenho palavras para dizer o que está acontecendo no Brasil. Silvia Malha Carcanholo. Muito triste tudo isso. A vida humana sendo deixada de lado. Os idosos sendo largados. Precisamos comemorar. Sem desopar essa quarentena que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem mesmo que celebrar essa. Como é que o povo fala? Pega fogo, cabaré. Cabaré pega fogo. Nós estamos camarote, né? Nós avisamos. É triste dizer isso, né? É repetitivo dizer isso, mas nós avisamos. Já hoje eu tomo meus bons drinks, todo mundo. Leia Dias diz, falei isso hoje, qualquer outro seria melhor? É claro que seria melhor. Agora vem com esse papo furado de escolha difícil, gente. Escolha difícil entre um professor e um energúmeno, defensor de torturador. Pelo amor de Deus, sabe? O que a mídia comete no país precisava ser responsabilizado também. Não é só Bolsonaro. Quem levou ele para lá também precisava ser responsabilizado, né? O Estadão, com aquele editorial, uma escolha muito. Né? Eles deviam fazer pelo menos uma meia-culpa. Ricardo Lavarda, bora virar esse jogo. Fora Bozo já. Fora Bozo já. Também sou a favor, Ricardo. E aí? Entra o Mourão? Nós vamos ter um general na presidência da República? É isso? O correto seria, se ficou provado que o Carlos Bolsonaro teve um esquema de fake news desde a época da eleição, a chapa tinha que ser anulada. Não é? Era o correto. E aí faríamos novas eleições. Esse era o correto. Agora, a gente ter que aguentar Mourão goela abaixo, quem é Mourão? Mourão é a mesma coisa que Bolsonaro. Quando a Dilma era presidenta da República e o Mourão era chefe do Comando Militar do Sul, ele falava tantas barbaridades quanto o Bolsonaro. Né? E a gente viu aí o último, acho que foi no 15 de novembro, ele celebrando a monarquia. Qual a diferença de Bolsonaro para Mourão? A patente? Qual seria melhor? Seria um médico em tempos de coronavírus. Pois é, não, qualquer um seria melhor, gente. Eu digo para vocês. Claro, eu sei que todo mundo que está do nosso lado votaria até mesmo no Dória. É verdade ou não é? É óbvio. Não tem nem comparação. Qualquer ser humano normal, né? Uma pessoa com um mínimo de racionalidade. Isso aí a gente está vendo a prova do coronavírus. O governante mais irracional do Brasil é Bolsonaro. Então, fica comprovado que qualquer um desses, qualquer prefeito, qualquer governador oposição, né, da oposição à postura do Bolsonaro diante dele, seria melhor presidente do que ele. O Dória, até o Witzel. Olha que loucura. Até o Witzel. Né? Não sei se ele seria melhor presidente não, porque eles são iguais. Eu não vejo diferença não. Mas em termos de coronavírus, até o Witzel está saindo melhor que o Bolsonaro. E eu digo para vocês que contra o Bolsonaro eu votaria no Dória.
Ah, ele é um chefe daquela PM assassina de São Paulo que mata antes de perguntar? Sim, é sim. Truculenta, PM truculenta de São Paulo, ele é o chefe. Sim. Mas ainda assim, ele é melhor do que Bolsonaro, gente. Pelo amor de Deus, ele hoje na coletiva elogiou, sabem quem? De todo o ministério de todo o ministério competentes dele. Ele elogiou o Weintraub. Ele elogiou um ministro que passa os dias no Twitter falando barbaridade, né? Esse cara que eu sou contra escracho, mas se um dia eu encontrar ele na rua, ele vai ouvir poucas e boas porque eu pago meus impostos e eu tenho o direito de cobrar do ministro da Educação que tem a compostura. Foi o ministro que o Bolsonaro elogiou, dizendo que ele todos os dias sofre ataques nas redes sociais. A Entraub sofre ataques. É demais, é não? Oscar Reis é cúmplice, sempre soube o que estava fazendo. É óbvio que é cúmplice. Agora vai me posar de bonzinho. E outra, né? O Moro saiu aí posando como é que se diz? O isentão, o honesto, né? Aquele que a Globo premiou como o Homem do Ano, isto é, premiou como o Homem do Ano, né? Ficou de bate-papinho com a Aécio. Mas, no meio da sua fala, ele disse que foi para o governo com a promessa de que pensão. Que pensão é essa? Como assim receberia uma pensão? Porque ele renunciou ao cargo de juiz para ir pro governo, né? E aí ele sai cobrando essa pensão? Isso é legal? Isso é constitucional? Que história é essa? Tem muita coisa que precisa vir limpo aí nessa fala do Moro, né? Tem muita coisa que precisa ser investigada, mas como eu disse, quem vai investigar? Me digam. Yara Vidal, eu voto em um poste Rita com o genocida. Deve ser marmota, sem dúvida. Edna Maria, voto até no Dória, exato. Qualquer vota no Dória. A gente vai votar no candidato de esquerda se houver eleição. E eu, sinceramente, do jeito que as coisas estão, a gente não pode ter segurança de que vamos ter eleição em 2022. Mas eu digo para você, voto em qualquer que possa tirar esses lunáticos do poder. Porque são lunáticos. O ministro das Relações Exteriores está chamando o vírus de comunavírus, uma criação da China para colocar. Sabe? Gente, é uma galera aloprada no poder, sabe? Seguida por aquele guru astrólogo que fica lá nos Estados Unidos falando aquele porcaria. E ele está desafiando os generais. Eu até achei positivo que o Olavo ficasse desafiando os generais hoje, no dia da demissão do Moro, porque talvez apareça aí algum general razoável. Não é possível que todos os generais do Brasil sejam fãs desses lunáticos que tomaram o poder, sabe? É muito triste o que está acontecendo. Muito preocupante. Ontem eu vi a com a Benedita Preta Rara e a presidente do sindicato da Federação das Trabalhadoras Domésticas, no 247, está aí na página, depois vocês dão uma olhada. E ela que ela passa o dia inteiro preocupada com o Brasil, né? E tá todo mundo assim, todo mundo que é rua como nós, pensando assim, meu Deus, o que que vai ser? A gente passa os dias preocupado e pensa do país que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Eu tenho 53 anos, vamos dizer que eu ainda viva 30 anos, mas e as crianças? O que que elas vão ter de futuro com essa gente aloprada no governo? Destruindo tudo, tudo. Vai sobrar pedra sobre pedra se Bolsonaro continuar no poder. Eles vão recontar histórias, vão dizer para as crianças que a ditadura foi boa, que não houve tortura.
Sabe, eles estão desgraçando o nosso país. Estão desgraçando o nosso país. E sabe o que, por incrível que pareça, o que está impedindo de desgraçar ainda mais o país é o coronavírus. Porque se eles estivessem entrando a todo vapor, o que já não estaria acontecendo? O que esse Weintraub estaria fazendo? O que essa Damares estaria fazendo? Eles foram obrigados a frear, né? Porque agora todo mundo está preocupado em salvar suas vidas. Enquanto o presidente tosse, tosse, tosse em cima das pessoas. Porco. Sem lavar as mãos, espirra, limpa o nariz e aperta a mão dos outros. Eu queria me dirigir às pessoas que votaram nesse homem. Vocês não têm vergonha? Vocês não estão vendo? O que ele fez com vocês? É lavagem cerebral? As pessoas perderam a capacidade de raciocinar lógica, sabe? Viraram aleijados da lógica, eles não percebem. Está morrendo 50 mil pessoas nos Estados Unidos dessa doença. A gente tem um presidente que está brigando com o ministro porque quer interferir na Polícia Federal, nas investigações feitas pela Polícia Federal. Não tem a menor preocupação com o povo, não tem a menor preocupação com quem está morrendo, quem está perdendo seus parentes queridos, sabe? Com os avós, com os netos que estão morrendo, que não é só velho não, como ele disse. Não é só uma gripezinha não, como ele disse, está morrendo um monte de gente aí. E ele está preocupado em passar a perna no ministro da para poder colocar paniguado dele dentro da Polícia Federal. Vocês têm noção da gravidade disso? Parece que as pessoas estão meio malucas. Ontem a gente ficou tirando sarro, obviamente, da massa do Moro de sair do governo, e eles ficaram xingando a gente. Que culpa nós temos se o Moro e o Bolsonaro brigaram? Acordem, foi o Moro e o Bolsonaro que brigaram. Fomos nós não. Foram eles dois. Briguem com os dois. Reclamem com os dois. Não é? Julimar uma situação muito grave com o governo Bolsonaro. Edna, Moro, que você vá para o quinto dos infernos e perca por lá, eu também não tô nem aí. Peraí. José Roberto Oliveira, já não passou da hora da União Nacional. Gente, está passando tão rápido os comentários aqui. A direita e a mídia tentarão cacifar Moro Huck para 2022. Eu acho que agora nosso principal objetivo é tirar o Bolsonaro. Depois a gente vê a eleição, gente. Sabe? E como colocar isso em prática? Como tirar, como fazer um impeachment contra o Bolsonaro no meio de uma pandemia que o Congresso tá todo funcionando online. É muito louco isso, o momento que a gente está vivendo. É muito louco. Nino Queiroz, você não acha que ter desligado a piscina do Alvorada tenha sido o maior ato do governo Bolsonaro? Eu acho, Nino, que a maior realização do governo Bolsonaro foi o fim do horário de verão. Eu acho que ele nunca fez nada importante além do fim do horário de verão. Aliás, polêmico, né? Porque eu mesmo não tinha nada contra o horário. Otto fala que o áudio tá falando. Eu não vou ficar muito tempo aqui, ó, porque tá tendo muito tráfego nas redes por conta, né, do que estamos vivendo. Então as internets estão falhando muito. Eu vou ficar só mais um pouquinho aqui e vou encerrar, porque senão vai ficar cada vez pior o áudio e a sincronização aqui. Cláudia Teixeira, há quem diga que Moro é o candidato da Globo. O que você acha? A família Marinho vai poder? Cacau, eu acho que tem muita gente na lista, né? Aí tem o próprio Mandetta, se cacifou e tal. E como eu disse, eu acho que é muito cedo para a gente se preocupar com isso agora. Eu acho que a gente tem que pensar em salvadas, né? Eu acho que a gente tem foco no coronavírus e deixar a eleição para segundo plano. E também saber se Bolsonaro vai ser possível o Bolsonaro sair ou não. O Henrique falando que ele tinha que renunciar, né? Mas o Fernando Henrique falou o mesmo da Dilma. A gente não pode levar tão a sério essas pessoas que lavaram as mãos para o que aconteceu no país desde 2013, né? E mais gravemente depois de 2015, o Fernando Henrique lavou
e agora está dizendo que o Bolsonaro tem que renunciar. Para mim, a palavra dele, nada, é a mesma coisa. Então, vamos ver o que é que dizem as instituições. Eu vi que a PGR, que é o novo geral da República, pediu investigação sobre Bolsonaro, né? Eu não acredito em mais nada disso. Eu acho que a ausência de quem possa investigar vai ficar cada vez mais séria. Ainda mais agora que o herói saiu. Eu vou encerrar por aqui por conta da, da nossa conexão que está ficando aqui. Estou vendo as pessoas estão reclamando que o áudio está falhando. E, bom final de semana a todos. Semana que vem estaremos aqui de novo. Vamos tentar falar a altura, mas vocês veem que nós somos atropelados pelo acontecimento. A gente não tem um minuto de sossego no Brasil mais. Não temos mais um minuto. A gente tem que ficar o tempo inteiro sendo obrigados a falar de Bolsonaro, de coronavírus, quando não é Bolsonaro e coronavírus. A nossa vida é uma verdadeira tristeza, né, não? Bom, comemorem a saída do Moro, tá? Tchau, gente. E vamos esperar que o Brasil consiga encontrar alguma saída para essa sinuca de bico em que nos meteram.